Olá, amados, graça e paz. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós retornamos ontem, estamos aí seguindo durante essa semana uma série de mensagens debaixo do tema É Tempo de Posicionamento. Amados, é tempo de nos posicionarmos como filhos de Deus que nós somos. Nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus, para refletir a vida de Cristo Jesus. O Senhor diz que nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Se você ler lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17 em diante, diz que nós somos nova criatura, devemos deixar tudo para trás e viver de fato a vida do novo nascimento. Por quê? Porque Deus faz o chamado dele para o mundo através de nós. Ele diz que nós somos os embaixadores de Cristo e que devemos pregar a justiça de Deus. E ele, Cristo Jesus, se tornou pecado para que nele nós nos tornássemos a sua justiça. Ou seja, a justiça de Deus é nos tornar imagem e semelhança dele, para que nós possamos refletir a vida dele. O ser humano estava corrompido, caído, com uma natureza morta por causa do pecado original, mas Cristo Jesus fez uma obra completa de redenção e justificação para todos nós. E o Senhor deseja que nós vivamos essa vida e anunciemos essa vida ao mundo. Amados, que eu e você possamos nos posicionar como filhos de Deus, que possamos nos posicionar de fato como os representantes de Cristo aqui nessa terra. Nós vimos ontem que nós precisamos nos posicionar em temor a Deus. Não tem como nós prosseguirmos uma jornada com Deus sem o temermos. Eu mencionei com os irmãos que eu entendo como temor a Deus uma consciência contínua da presença de Deus, seguida de um desejo, de um posicionamento intencional nosso, de nos sujeitarmos a Ele, de nos rendermos a Ele. Amados, que eu e você possamos ter essa reverência, essa consciência da presença de Deus que está em nós e está sobre nós. Nós vimos ontem, o Senhor Jesus fez uma obra completa e enviou do seu Espírito, não só para estar conosco ou sobre nós, mas para viver em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos um com o Senhor. E nós precisamos o quê? Ter a consciência disso, para que nós possamos viver de fato como nós somos, quem Deus nos fez, filhos dele. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E hoje, seguindo aqui, nós vamos falar mais um pouquinho sobre esse tema posicione-se. Ontem, posicione-se em temor a Deus e hoje, posicione-se com a sua boca. Antes de começarmos esse tema, só lembrando, durante essa semana, os irmãos que não viram o vídeo ontem, durante essa semana nós temos essa série de mensagens, debaixo do tema é tempo de posicionamento, e a partir da semana que vem, nós retornaremos, como de costume, os nossos devocionais em áudio. Durante esse ano, nós vamos ler o Antigo Testamento. Vamos começar a ler, amados? Porque nós gostamos de fazer a leitura bíblica de um capítulo ao dia, para que nós possamos ter paciência, calma para ler, para se alimentar das Escrituras, refletir, pensar sobre o que estamos lendo. E aí nós fazemos um capítulo ao dia e compartilhamos um devocional extraído do capítulo do dia. Segunda-feira que vem nós vamos iniciar com Provérbios, então nós vamos ler todo o livro de Provérbios e um capítulo ao dia. Tem capítulos que tem muito assunto em Provérbios, mas nós vamos compartilhar apenas um devocional a respeito daquele capítulo, vamos extrair algo ali que nos chamar a atenção e vamos compartilhar com os irmãos. Quando terminarmos Provérbios, nós iniciaremos o Antigo Testamento, lá em Gênesis. Vamos ler os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então vamos ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos ler os 5 livros durante esse ano e vamos compartilhar, como sempre temos feito, os devocionais em áudio com os irmãos. Então o nosso intuito é sempre encorajar os irmãos para um relacionamento com a palavra de Deus, leitura bíblica, amados. Nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. A palavra é alimento, a palavra é vida e nós precisamos disso. Então, continuando aqui com o nosso tema de mensagens, hoje nós vamos falar sobre posicione-se com a sua boca. Mas por que posicione-se com a sua boca? Amados, a Bíblia fala que a nossa boca fala do que está cheio o nosso
coração. Eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, que é Mateus 12:34, que está escrito assim. Jesus falando para os fariseus. Olha o que Jesus falou. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Lembrando que eu estou lendo na versão Almeida Revista e Corrigida. Amados, veja o que Jesus está falando. Como que vocês podem falar alguma coisa boa se vocês são maus e a boca ela só transmite, só revela o que está em abundância no coração de vocês? Ou seja, a nossa boca ela só reflete o que de fato nós alimentamos no coração. Então, quando eu coloquei posicione-se com a sua boca, é para você começar a perceber o que tem saído da sua boca. Será que é só reclamação, murmuração, fofoca, palavras torpes, palavras de desânimo, imoralidade, luxúria, ganância, orgulho? O que tem saído das nossas bocas? É para nós começarmos a analisar. Por quê? Porque aquilo que falamos é o que está em abundância no nosso coração. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Aquilo que nós alimentamos, amados, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. Quando fala coração, é a nossa alma. Aquilo que nós alimentamos dentro de nós vai ser expresso através das nossas palavras. Não é muito difícil de conhecer uma pessoa, é só passar um pouco de tempo conversando com ela. É fácil perceber quando uma pessoa é orgulhosa, é fácil perceber quando uma pessoa é gananciosa, é fácil perceber quando uma pessoa é fofoqueira, maledicente. Passa um pouco de tempo, dedica um pouco de tempo a conversar com essa pessoa, a gente já começa a perceber. Aquela pessoa é gananciosa. Tudo que ela fala envolve dinheiro, envolve desejo ardente pelas coisas desse mundo, bens materiais, riquezas. Por mais que a pessoa diga que não é gananciosa, se você passar tempo com ela, você verá que ela é. Por mais que a pessoa diga que não é orgulhosa, se você passar tempo conversando, você pode perceber pelas palavras dela que ela é. Ela pode falar que ela não é medrosa, por exemplo, que ela é super corajosa e ousada, mas pelas palavras nós podemos ver se ela está dominada pelo medo ou não. Por mais que uma pessoa diga, não, eu não sou fofoqueiro, se você passar tempo e conhecer essa pessoa, você vai ver pelas suas palavras se ela é ou não fofoqueira. Ou seja, as nossas palavras revelam quem de fato somos, ou melhor, o que estamos alimentando em nosso interior. Por quê? Porque nós vimos ontem que nós podemos ser filhos de Deus, mas estar alimentando a coisa errada. Somos justos, mas não vivemos como justos, ou seja, não alimentamos a justiça em nosso coração. E é tempo de posicionar a nossa boca como posicionando o nosso coração. Mas sabe o que é mais interessante, amados? Que o nosso coração, ele se torna posicionado através dos nossos lábios. Ficou um pouco estranho, mas eu vou ler alguns textos bíblicos que vai ficar mais fácil para você compreender. Então, eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos. Lá em Provérbios 18:21 está escrito assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, a morte e a vida estão no poder daquilo que nós falamos. Se nós alinharmos a nossa boca com a palavra de Deus, nós vamos encher o nosso coração com o quê? Com a palavra de Deus. Enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, isso vai liberar mais e mais da palavra de Deus. E nós vamos começar a liberar palavras de vida. Ou seja, se eu continuar a falar, ser maledicente, deixar a minha boca ser usada pelo cão, pelo diabo, se nós continuarmos assim, o que nós vamos enfrentar? Morte. Não significa morte física, mas morte nos negócios, morte espiritual principalmente, morte na família, morte nos relacionamentos, todo tipo de morte. Por quê? Porque o poder da vida e da morte está naquilo que nós liberamos. Palavras têm poder, amados. Deus criou o mundo, criou todas as coisas com o quê? Com a palavra. Nós precisamos alinhar a nossa palavra, as nossas palavras com as palavras de Deus.
O mundo espiritual, ele se movimenta e se alimenta de palavras. Mas não há neutralidade no mundo espiritual. Ou pertencemos a Deus ou pertencemos ao diabo. Ou alinhamos a nossa boca com as palavras da verdade de Deus ou com as palavras do diabo. Então nós precisamos nos posicionar. Precisamos alinhar as nossas palavras com as verdades de Deus. Por isso que é tão importante a leitura bíblica. Porque nós nos alimentamos com a verdade de Deus para poder falar sobre essa palavra. E essa palavra gerar em nós mais e mais fome pela palavra de Deus. E aí vira um ciclo virtuoso de comunhão e vida com a palavra de Deus. Outro texto diz assim, lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não é só ouvir aquilo que nós vemos na pregação, aqui na mensagem, nos devocionais, ou só o que ouvimos no culto. Não, amados, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos alinhar a nossa boca para que nós ministremos a palavra de Deus para nós mesmos. Para que o nosso coração se farte, se encha da palavra de Deus. Para que haja abundância da palavra em nosso coração, porque a fé vem por ouvir. E ouvir, e a palavra diz assim, que é com a boca que nós confessamos, falamos a respeito da salvação, e é com o coração que se crê para a justiça, ou seja, nós falamos para que o nosso coração possa crer. Você vê o quanto é importante nós alinharmos a nossa boca? Amados, do que adianta nós irmos nos cultos, nós lermos a Bíblia todos os dias e continuarmos falando só coisas desalinhadas com a verdade? O nosso coração vai se alimentando do que nós falamos. Olha o que a Bíblia fala ali, a morte e a vida estão no poder da língua, da boca, daquilo que falamos. Outro texto para vocês. Do fruto da boca de cada um se fartará. Isso está em Provérbios 18, 20. O seu ventre, ou seja, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Ou seja, por acaso palavra é alimento físico para o nosso ventre? É claro que não. Então a Bíblia está falando do nosso interior quando fala do nosso ventre. Ou seja, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. O seu interior se fartará daquilo que você fala. O seu coração, o seu interior se inundará daquilo que você fala. Não adianta dizer assim, eu sou cristão, eu vou no culto, eu leio a Bíblia, mas aquilo que falamos é só ira, maledicência, ganância, orgulho. O nosso coração está se enchendo e se fartando disso. Amados, que eu e você possamos nos posicionar com os nossos lábios. Sabe, assim como Isaías orou, Senhor, eu estou no meio de um povo de lábios impuros. E eu sou um homem de impuros lábios, purifica os meus lábios. Mas nós precisamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo, sabendo que o Espírito Santo habita em nós, vive em nós, e Ele nos capacita. Para quê? Para que nós comecemos a falar, a proferir as verdades da palavra de Deus. Quanto mais falamos da verdade, é por isso que Paulo, quando ele escreve, ele diz assim para os irmãos: falem entre vocês com cânticos, com salmos, com hinos. Ou seja, não fique com aquela conversinha mole, não fique com aquela conversinha maligna entre vocês, falando mal uns dos outros, mentindo uns para os outros, sendo gananciosos, liberando palavras de ganância, de orgulho, de egoísmo. Não! Falem entre vocês com salmos, com cânticos, com hinos. Falem coisas espirituais para que o coração de vocês se farte, se encha daquilo que é verdadeiro. Amados, que eu e você possamos alinhar a nossa boca. Que nesse ano, nesse tempo, nós paremos. Sabe quando vem aquele ímpeto de falar mal de alguém? Para. Não vou falar. Não preciso falar, isso não vai edificar ninguém em nada. Fica quieto. O silêncio é amigo nosso, na maioria das vezes. No mundo em que as pessoas querem falar, eu quero falar o que eu sinto, eu quero falar o que eu vejo, eu quero falar o que eu penso.
O silêncio tem sido o nosso maior aliado. Por quê, amados? Porque muitas vezes liberamos palavras de morte. A morte e a vida estão no poder daquilo que falamos. Liberamos palavras de morte sobre outras pessoas, liberamos palavras de morte sobre nós mesmos, sobre nossos relacionamentos, sobre a nossa vida espiritual. Que eu e você possamos nos posicionar como filhos de Deus que somos, falando as palavras de Deus. É por isso que precisamos nos encher da palavra de Deus, para que tenhamos o que conversar, o que falar. E eu vou falar sobre posicionar-se nos relacionamentos, né? Vai ser na quinta-feira, eu vou falar sobre esse posicionamento nos relacionamentos. Amados, muitas vezes nós precisamos nos posicionar nos relacionamentos, porque tem pessoas que elas não querem conversar sobre as verdades de Deus. Elas querem se achegar a nós apenas para serem instrumentos do maligno, para ficar ali falando mal dos outros. Amados, nosso ouvido, me perdoem a expressão, tá? Me perdoem a expressão. Mas o nosso ouvido não é pinico pra gente ficar aceitando tudo, não. Nós precisamos nos posicionar. Temos vivido tempos difíceis, mas isso fica para a pregação lá de quinta-feira, para a mensagem lá de quinta-feira, que nós vamos falar sobre os tempos difíceis, que seriam os últimos tempos a respeito de relacionamentos. Mas nós precisamos nos posicionar, nem dar ouvido para ficar ouvindo mentiras, enganos, maledicência, fofoca, e muito menos nós sermos os instrumentos que estão falando isso daí. Precisamos nos posicionar com os nossos lábios. E eu oro mesmo para que o Senhor nos ajude, para que nós tenhamos o domínio. Sabe, amados, quando vem aquele ímpeto de raiva, de ira, controla, respira fundo. Pensa no Senhor que sofreu mudo, calado. Ele já te deu essa capacitação para se aquietar. Sabe, nós não fomos chamados para estar por aí discutindo com todo mundo. Sabe, tem cristão agora que vive brigando com todo mundo, seja pelas redes sociais ou seja ao vivo e a cores. As pessoas querem discutir. Não fomos chamados para isso. As pessoas querem falar para demonstrar que elas sabem mais, que elas podem, que elas isso, que elas aquilo. Uma raiz de orgulho, uma mentalidade, um coração orgulhoso. Amados, a nossa boca fala do que está cheio em nosso coração, mas o nosso coração se enche, se farta daquilo que a nossa boca fala. Então é um ciclo e nós precisamos interromper esse ciclo ruim que está, de palavras ruins, e iniciar um ciclo novo. Começar a falar as verdades da palavra de Deus, nosso coração vai se enchendo com as verdades da palavra de Deus e nós vamos cada vez mais nos alinhando a uma vida que revela Deus através das nossas palavras. Afinal, nós somos a expressão de Deus aqui no mundo, os representantes de Cristo Jesus aqui na terra. Não é para se alinhar com as palavras da sabedoria do mundo, nem com as palavras torpes desse mundo maligno. Não, nós fomos chamados para falar das palavras da verdade, palavras que são espírito e vida, que trazem transformação, que trazem edificação, que trazem graça de Deus para as pessoas. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós nascemos de novo, é para isso que nós fomos feitos filhos de Deus, que eu e você possamos nos posicionar como filhos do Deus Altíssimo que somos e alinhar a nossa boca com a boca de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, pela Tua mensagem. Obrigada porque o Senhor tem nos corrigido, tem nos repreendido, tem nos alinhado. Obrigada porque o Senhor tem nos ensinado. E a nossa oração é que o Senhor nos fortaleça, nos capacite a alinhar mesmo a nossa boca com a Sua verdade, com a Sua palavra, a falarmos o que o Senhor fala, a pensarmos o que o Senhor pensa. Queremos que o nosso coração esteja inundado com as Tuas verdades, Pai. Senhor, nos ajuda a interromper quando sabemos que vamos falar alguma coisa que não convém. Nos ajuda a interromper antes de falarmos. Nos ajuda a interromper aquela palavra torpe que vai sair da nossa boca antes de sair. Nos ajuda a interromper aquela maledicência, aquela fofoca que não edifica em nada antes de começarmos a falar. Nos ajuda, Pai. Nós não queremos ser instrumentos de Satanás. Tem misericórdia de nós. Queremos ser instrumentos do Senhor, refletindo a vida do Senhor através das nossas palavras. Que não saia dos nossos lábios nenhuma palavra torpe. Nos ajuda nisso, Espírito Santo.
Nós pedimos que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos capacite. Nós nos colocamos à sua disposição, Deus. Nós queremos sim e nos posicionamos sim em alinhamento contigo e com a tua verdade. Não queremos mais deixar que os nossos lábios sejam instrumento de Satanás para falar mentiras, enganos, para falar corrupção, para falar palavras de orgulho, de ganância. Não, Senhor. Nós queremos que os nossos lábios sejam os lábios alinhados e purificados pelo Teu Espírito para liberar palavras de vida, de cura, de transformação em todo lugar que nós estivermos. Em todo ambiente que nós estivermos, que dos nossos lábios saiam as palavras da verdade, palavras que curam, que libertam, que restauram. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa tarefa, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amados, amanhã nós continuamos com a nossa série de mensagens e amanhã nós vamos falar sobre o posicionamento em santidade. Posicione-se em santidade. Eu aguardo você amanhã e em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, nos capacite e que nós possamos de fato nos posicionar em temor a Deus, nos posicionar com os nossos lábios. Que a graça, a paz, a unção, o amor de Deus sejam multiplicados sobre a tua vida e até amanhã. Um abraço.